Graça e paz, Clube da Bíblia, tudo bem com vocês? Voltando aí para mais um dia de estudo, mais um dia de aula. Nós terminamos aí a aula anterior falando sobre as guerras entre 4 e 5 reis, né? Onde Deus usa a vida de Abraão. Abraão vai ao socorro, né? Ele parte para uma guerra para salvar o seu sobrinho Ló, né? Para tirar o seu sobrinho do cativeiro, porque Sodoma e Gomorra, a terra onde residia o seu sobrinho Ló, é invadido e ele é então levado cativo. E então Abraão vai ao socorro, né, de Ló, defende Ló com 318 homens, nascido na sua casa, peleja e vence a batalha e recupera os cativos e recupera também os bens roubados daqueles reis, incluindo aí os reis de Sodoma e o rei de Gomorra, que não é uma cidade só, são duas cidades, tá bom? Só que nesse capítulo, ele não termina no versículo 17, ele vai do 17 ainda ao 24. Aqui está uma narrativa e entra um personagem que muitas vezes a gente passa meio que despercebido, mas que tem grande importância no mundo espiritual. Nós estamos falando aqui de um homem por nome de Melquisedeque, que a Bíblia chama ele de o sacerdote Melquisedeque, e também, né, chama ele de rei de Shalem, ou seja, rei de Salém na nossa tradução. Esse personagem, ele tipifica, né, o ministério também de Jesus. Vamos entender um pouco quem é esse Melquisedeque, né? Olha só, diz assim o texto no versículo 17: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, ou seja, os outros 4 reis, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, e isto é, vale do rei. Então Melquisedeque aparece do nada, ele não estava nessa batalha, olha só, rei de Salém, ou na tradução judaica, rei de Shalem, e o sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. A primeira vez que se fala sobre dízimo na Bíblia. E o rei de Sodoma lhe disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e porções pertencentes a Aner, Escol e Manhan, os quais me acompanharam, eles receberam a sua porção. Querido, olha só, vou até grifar aqui um texto aqui, que eu não tinha grifado, de muita importância. Olha só, quem que é esse Melquisedeque que aparece do nada? Ele não está na batalha, mas a Bíblia descreve como um rei de Shalem. Primeiro, né, Melquisedeque é junção de duas palavras, tá? Melec quer dizer rei, Zedeque justiça, né? Muitos acreditam que Melquisedeque, né, segundo os escritos rabínicos mais antigos, acredita que Melquisedeque não era um nome, era um título, ou seja, rei de justiça. Vamos lá para entender uma linha de pensamento ou uma tradição rabínica ou uma tradição judaica que se acredita e que dá uma compreensão maior do que nós vamos falar aqui. Vamos gastar um pouco do nosso tempo falando desse personagem chamado Melquisedeque, né? Primeiro, ele era rei de Shalem, ou seja, essa
cidade Shalem, ou Salém na nossa tradução, ela se tornaria futuramente, né, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ou seja, o centro da adoração para todos os judeus e até mesmo hoje para os muçulmanos. Jerusalém é o lugar santo, o centro da adoração, aonde fica o monte do Senhor, o lugar santíssimo. O que alguns escritos rabinos, uns rabinos mais antigos, deixa-nos a entender? Olha só, quando Adão e Eva, eles caem, eles saem do paraíso, eles têm dois filhos, primeiro Caim, né, e depois Abel. Abel morre, fica apenas Caim. Passa-se alguns tempo, né, e Adão e Eva voltam a ter outro filho, e esse filho tem o nome de Sete. Esse filho Sete, ele forma uma nova geração, e a Bíblia vai dizer que mais uma vez o nome do Senhor torna a ser invocado, ou seja, com a geração de Sete, o nome do Senhor torna a ser invocado. O que é tornar ser invocado? É apregoado, falado, ensinado. E então essa geração de Sete, eles têm a incumbência de proclamar para o mundo o nome do Senhor, tenha a responsabilidade de anunciar para os homens da terra o nome santo do Senhor. Então acredita-se que a linhagem de Sete assume um papel no mundo espiritual, ou no mundo que vivemos, de ser sacerdote. Lembra que Abel sacrifica a Deus? Só pode sacrificar a Deus quem é sacerdote. Você não vai ver pessoas que não têm, né, que não têm a incumbência sacrificando a Deus se não for sacerdote. Lembra de Saul, que foi sacrificar a Deus? Ele não tinha essa responsabilidade e Deus reprova. Há um sacerdócio que vem da linhagem de Sete, e acredita que Melquisedeque seja o último dessa linhagem. Que essa linhagem sacerdotal, essa incumbência de apregoar para toda a humanidade, ou seja, essa incumbência de anunciar para toda a humanidade, porque os filhos de Sete no texto vai chamar, nos escritos é chamado de filhos de Deus. Só que os filhos de Deus se corrompem com os filhos das trevas, ou seja, com a linhagem de Caim, aquilo que nós já estudamos em aulas anteriores, uma linha de pensamento. Ele se corrompe através da prostituição e se casa. Aí então vem Noé no papel de protagonista, né? Deus manda o dilúvio, destrói. E quem que é o primogênito de Noé? Sem, que é da linhagem de Sete. Então, Sem, ele continua o legado, né, de pregoar, de ser o sacerdote, de ser aquele a quem vai anunciar a palavra de Deus. Há uma crença no mundo judaico que esse Melquisedeque, esse rei de Salém, rei de justiça, ele é o próprio Sem. Segundo as cronologias, bate a cronologia em que no tempo de Abraão, Sem poderia estar vivo. E alguns rabinos, alguns judeus acreditam que esse Melquisedeque possa ser o próprio Sem, o próprio filho de Noé, que neste momento deste texto, ele está indo em direção a Abraão, ele encontra-se com Abraão como se fosse uma passagem de bastão. Lembra que nós falamos, né, que Sem, ele vinha da linhagem de Sete, e ele seria assim o pai daqueles que iriam dominar Canaã. Então acredita que Sem, ou seja, Melquisedeque, seja o último dessa linhagem e desse ofício sacerdotal. Agora para pensar, nós estamos no começo de Gênesis, e o sacerdócio só vai ser criado lá
em Êxodo, quando o povo sai do Egito, ou seja, após 430 anos. Como é que tem então uma linhagem, como é que tem um sacerdote dessa época, um sacerdote do Deus Altíssimo nessa época, nesse tempo? Veja bem, dízimo só se vai se colocar como decreto ou como ordenança nas leis de Moisés. Por que está se falando sobre dízimo aqui? Tem uma passagem no texto de Gênesis, vai falar que Abraão obedeceu a lei, né? Na tradução da Torá, ou seja, no original vai falar que Abraão obedeceu a Torá. Ou seja, não foi Moisés que escreveu a lei? Então por que está falando que Abraão obedeceu a lei? Porque, querido, a lei já existe desde o tempo do Éden. Ela só foi materializada nos tempos de Moisés, escrita no tempo de Moisés, mas a lei já existia. Lembra que Deus falou para Noé lá no tempo do dilúvio, dizendo assim: olha, separa o animal impuro do puro do impuro. Quando fala de impureza, está falando o animal que serviria para sacrifício. Nós nos deparamos isso em Levítico. Só que séculos antes já se falava sobre isso. Ou seja, a lei sempre existiu. A lei sempre esteve, né, regendo o homem. Só que no tempo de Moisés ela é materializada e colocada como um livro ou como um rolo, como era na época. Então, Melquisedeque, ele era um sumo sacerdote de todos. E aqui, veja que ele levou pão e vinho, que hoje os judeus chamam de kiddush, ou seja, seria então um ritual, que aqui eles estavam num ritual, né? Dizendo para Abraão: seja bem-vindo, forma-se uma aliança, né? Que aliança era essa? Naquele momento, o último dessa linhagem sacerdotal, ele está passando, né, essa função para um povo, para uma nação, que seja Israel, seja para Abraão, seja para os seus descendentes, seja para Israel. E essa nação, e Deus diz para Abraão: você será pai de multidões, ou seja, seria sacerdote de todos, ou seja, de toda a humanidade. Então seria, não é algo que a gente fala assim, lê e fala, não tem grande importância. Tem, porque aqui é uma passagem no mundo espiritual. Agora veja bem, olha só que interessante, no livro de Salmos 110, deixa eu abrir aqui, 110, no versículo 1 ao 4, vai me dizer assim, ó, deixa eu achar aqui que eu... Peraí, deixa eu achar aqui... Salmo 110, ó, do 1 ao 4. Disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que imponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o seu certo da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos meus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com os teus santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Está falando para quem? Falando de quem? De Jesus. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, esse salmo é um salmo messiânico. Está falando de Jesus aqui. Davi, né, no tempo de Davi já estava falando de Jesus. E aqui ele está falando que Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem levítica, porque depois é criado uma ordem que a tribo de Levi seria responsável, teria incumbência. Isso era como se fosse, que Deus fez para a tribo de Levi, como se fosse algo, um prêmio. Porque naquela passagem onde o povo se corrompe com o bezerro de ouro, a tribo de Levi foi a única que não se corrompeu. Então Deus dá esse privilégio deles cuidarem do templo do Senhor, cuidarem das coisas do Senhor. E dentro da tribo de Levi havia Arão, e da família de Arão sairia o sacerdote. Só que Cristo, ele não vem da ordem sacerdotal de Levítico. Cristo, ele vem da ordem sacerdotal de Melquisedeque.
de Melquisedeque, ou seja, ele é eterno, porque Melquisedeque aparece, ele aparece e já termina naquele texto, porque não tem começo e também não tem fim, ou seja, Cristo é da ordem de Melquisedeque. Outra coisa que nós aprendemos aqui, quem abençoa quem na passagem de Gênesis aqui? Quem abençoa é Melquisedeque, abençoa Abraão, então o maior abençoará o menor. Então Melquisedeque era maior do que Abraão. Quem que dizima para quem ali? Abraão dizima para Melquisedeque, ou seja, ele estava sacrificando para Melquisedeque. Então Melquisedeque estava acima da lei judaica. Deus está demonstrando aqui que Jesus está acima da lei. No livro de Hebreus, capítulo 7, o escritor aos Hebreus, que não sabe quem é, pode ser que tenha sido Paulo ou também Apolo, não se sabe quem é o escritor aos Hebreus, mas ele está escrevendo para os Hebreus. Ele começa a expor e mostrar que Jesus estava acima da lei, estava acima de Moisés, estava acima de Arão, estava acima da lei sacerdotal, porque ele diz assim, ó, e Cristo é semelhante a Melquisedeque. Em todos os textos, a Moisés, a Arão, a Davi, ele fala que Cristo é maior. Mas quando chega em Melquisedeque, ele vai falar, e ele é semelhante a Melquisedeque. Porque Cristo ele veio da ordem sacerdotal, aquela mesma ordem sacerdotal que começou com Sete, sendo sacerdote para o mundo. Cristo ele é o sacerdote da humanidade, ele é o sumo sacerdote. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que ele entrou no véu do templo e se sacrificou para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo do Santo. Então Cristo ele veio da ordem de Melquisedeque. Eu acredito que eu tenha tirado um pouco da sua dúvida, mas se você tem ainda dúvida, você pode me perguntar. Nós vamos esclarecer muito mais ainda no nosso grupo. Pergunte, não fique com dúvida, estude a palavra de Deus. Cristo ele veio da ordem de Melquisedeque. Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.